Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede, estamos juntos comentando o Salmo de número 75 e hoje nós vamos para a parte 2 deste Salmo. Eu farei a leitura do Salmo 75 na versão Nova Almeida atualizada. Portanto, já pegue sua Bíblia, abra no Salmo 75, vamos ler a palavra do Senhor. O título do Salmo é Deus é Juiz. Ao mestre do canto, segundo a melodia, não destruas. Salmo de Asaf, cântico. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão. Ainda que tremam a terra e todos os seus moradores, eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos que não sejam arrogantes, e aos ímpios que não fiquem de nariz empinado. Não levantem orgulhosamente o seu nariz, nem falem com insolência. Porque não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um ele humilha, a outro ele exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espumeja, cheio de mistura. Dele dá a beber, solvem-no até a última gota todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Ele diz, abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Queridos, nós vimos no primeiro áudio que este é um salmo escrito por Asaf. Asaf era um levita responsável pelo louvor, pela adoração no templo na época de Davi e na época de Salomão. Asaf foi um grande homem de Deus, como vimos pelo pastor Eber no seu áudio na semana passada. Vimos também que não sabemos ao certo o momento em que este salmo fora escrito. Provavelmente na época de Ezequias, quando enfrentava os assírios, quando Sinaqueribe se levantou contra o povo de Deus de forma arrogante para tentar destruir Jerusalém, mas Deus derrotou o exército assírio ali no Monte Sião. Trata-se de um salmo litúrgico, um salmo de adoração, de louvor, para ser cantado num culto público, com toda a congregação reunida. Vimos também que este é um salmo que celebra a soberania de Deus, o governo soberano e invencível de Deus. Vimos que o salmo começa com um convite à adoração, começa com uma declaração de gratidão do povo de Deus ao Senhor pelos seus grandes feitos realizados em seu favor. É um convite à invocação do nome do Senhor e à proclamação dos seus grandes feitos. Vimos ainda que na segunda parte deste salmo, do versículo 2 ao versículo 5, há uma declaração do próprio Deus. Deus declara que julgará a terra com retidão. E que Deus tem um tempo determinado para manifestar o seu juízo sobre a terra. E que o juízo de Deus será manifestado com retidão. Vimos que, a despeito de toda a injustiça que existe no mundo em que vivemos, onde os julgamentos são comprometidos pela parcialidade, quando os julgamentos buscam seus próprios interesses, Deus manifestará o seu juízo de forma reta e dará a cada um conforme as suas obras. E dando continuidade, nós vemos no versículo de número 3 que, diante da manifestação do juízo de Deus, a terra treme e todos os seus moradores são abalados. Porém, Deus preserva a estabilidade de toda a sua criação. O versículo diz que ele firmará as colunas da terra. Observe o versículo de número 3. Ainda que tremam a terra e todos os seus moradores, eu firmarei as suas colunas. Concordo plenamente com a declaração de William MacDonald, o teólogo norte-americano, acerca desse texto bíblico, quando ele diz que, na mesma hora crucial, quando os fundamentos do governo humano
estarão se desintegrando, Deus levantará um reino que jamais será abalado. Muito embora a sociedade humana se torne profundamente corrupta espiritualmente, politicamente e moralmente, os pilares do governo divino permanecerão sólidos e seguros, pois foi Ele quem criou e é Ele quem sustenta as colunas da terra. Charles Spurgeon ainda vai dizer: o Senhor é o esteio do seu povo sobre as piores circunstâncias, ou seja, nos momentos mais difíceis, Deus é quem sustenta o seu povo. Isso nos faz lembrar o profeta Abacuque, que ao observar o caos ao seu redor, os governos se desfazendo, a arrogância, a miséria, a destruição, as guerras, ele pergunta onde está Deus. Ele questiona a Deus se Deus não está vendo toda essa corrupção. Mas a resposta de Deus para o profeta é esta: de que Deus está no controle de tudo e que no seu tempo Deus agirá. Porém, em relação ao seu povo, o cuidado de Deus permanecerá sobre ele. E Abacuque tinha certeza de que havia um Deus controlando e sustentando todas as coisas em meio ao caos. Tanto é que ele encerra a sua oração com esta declaração linda. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. É por isso que neste salmo Asaf escreve: ainda que tremam a terra e todos os seus moradores, Deus firmará as suas colunas. Confia no Senhor, espera nele, por mais difícil que esteja a situação, Deus está no controle de tudo. Deus é soberano. E agora, a partir do versículo de número 4, Deus que trará juízo sobre toda a terra, se dirige aos ímpios, aos arrogantes. Observe o que diz o versículo 4. Digo aos soberbos que não sejam arrogantes, e aos ímpios que não fiquem de nariz empinado. Versículo 5. Não levantem orgulhosamente o seu nariz, nem falem com insolência. Deus repreende os arrogantes. Deus repreende os ímpios, a quem o juízo de Deus está direcionado. Os ímpios e os arrogantes são aqueles que vivem sem levar Deus em conta, vivem suas vidas sem levar Deus em consideração. Eles se acham donos dos seus próprios destinos, se sentem autossuficientes, donos das suas próprias conquistas, e são incapazes de render graças ao Senhor, de render louvores ao Senhor, de reconhecer Deus em todos os seus caminhos, porque eles confiam na sua força, na sua riqueza, na sua sabedoria, e andam com o nariz empinado. Nariz empinado aqui fala de exaltação, demonstração pública de poder contra o próprio Deus. Tanto é que outras traduções não falam de nariz empinado, falam de chifres levantados. É como um animal selvagem se preparando para atacar, que levanta de forma assintosa o seu chifre contra o seu adversário e depois curva-se para o ataque. E aqui o salmista está dizendo: não levantem de forma orgulhosa o seu nariz, nem falem com insolência. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso é o que nos alerta o apóstolo Tiago. O escritor de Provérbios, ele vai dizer em Provérbios 16, 18, que antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Ou seja, uma das coisas que Deus mais detesta é a soberba, é a arrogância.
Lembra-se de Nabucodonosor? Lembra-se da história do rei da Babilônia, que estava no seu grande palácio e foi advertido pelo próprio Deus em sonho para que não se ensoberbecesse, para que não fosse arrogante, mas mesmo assim ele olha para tudo aquilo, toda a grandiosidade que era a Babilônia em sua época e diz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a minha glória? Naquele mesmo momento, Deus trouxe juízo sobre Nabucodonosor. O rei foi acometido de uma enfermidade e teve que aprender que era Deus que governava sobre tudo e sobre todos, que o poder pertence a Deus. Com Nabucodonosor, nós aprendemos que ninguém em todo o mundo é tão poderoso ou importante que o orgulho e a soberba lhe assente bem, porquanto a arrogância é a expressão mais evidente do desprezo à autoridade e à direção de Deus. Quando agimos dessa forma, quando agimos com arrogância, nós estamos desprezando a autoridade de Deus. Estamos desprezando a direção de Deus sobre as nossas vidas. Independente de quem sejamos, da posição que ocupamos, economicamente, politicamente, socialmente. Jesus Cristo um dia disse aos seus discípulos que a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que ela possui. E nesse mesmo contexto ele conta uma parábola de um homem que o seu campo produziu em abundância. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 15. E este homem, ele olha para aquela grande produção e diz: o que vou fazer? Vou derrubar todos os meus celeiros, construirei celeiros ainda maiores, e ali acumularei toda a minha riqueza. Então direi à minha alma: deita, descansa, porque agora o que tu tens é para muitos anos. E naquele momento veio a voz de Deus, aquele homem disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Esta noite pedirão a tua alma. Não é pecado ser rico, não é pecado possuir bens ou possuir riquezas. O pecado está exatamente em colocar nela a nossa confiança, a nossa esperança, colocar nela a nossa alma. Jesus conclui essa parábola dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Não podemos nos esquecer que tudo vem dele, que tudo é por ele, que tudo é para ele. O Senhor um dia disse por meio do profeta Jeremias, lá no capítulo de número 9, ele diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então Deus procura pessoas que são humildes e capazes de reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. Não podemos nos iludir, irmãos. Não podemos nos iludir e achar que o diabo não quer colocar em nós soberba, arrogância. Às vezes temos tão pouco. Às vezes somos tão poucos superiores aos nossos irmãos ou aos nossos semelhantes. Mas neste pouco ainda agimos com arrogância, ainda agimos com soberba. Porque é isso que o diabo quer colocar em nosso coração, quer nos fazer nos sentirmos assim, superiores. Mas que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos oriente segundo a palavra do Senhor. A nós nos resta seguir a recomendação do apóstolo Pedro em sua epístola no capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro 5 e 6, quando ele diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte.
A nossa exaltação, ela vem do Senhor. Observe o que diz o versículo 7. Deus é o juiz. A um ele humilha e a outro ele exalta. Nós vamos ficando por aqui. No próximo áudio nós vamos dar continuidade à leitura da palavra do Senhor. Eu creio que Deus tem uma mensagem poderosa para o teu coração. Fica na paz do Senhor Jesus.